Meu Deus do céu. Que medo! Todo mundo fica olhando pra gente com o cara assim, tipo, o que esses dois malucos estão fazendo aí? Chegamos na casa do Papai Noel. Aí assim, né, galera? Obviamente que aquelas renas ali não voam ainda, porque elas estão em treinamento. Gente, o Papai Noel tá aqui? Começando mais um vídeo por aqui, diretamente de Fairbanks, no Alasca. A paisagem ao nosso redor está muito bonita, porque hoje está um dia de sol, mas ainda tem muita neve nas calçadas, muita neve nas árvores. E como hoje é sábado à tarde, a gente decidiu fazer um passeio por aqui. E a gente vai conhecer um lugar que nós nunca estivemos, não sabemos como é que funciona, não sabemos se a gente vai passar vergonha nesse vídeo, como é que vai funcionar, mas a gente vai mostrar tudo pra vocês. Cuidar aqui com... Chegamos aqui no Big Dipper Ice Arena. É uma pista de gelo. Ó, a galera veio jogar hockey. E ela é goleira. Aquele ali é o... eu não sei o nome disso, o stick do goleiro. E é um rink de patinação e quadra de hockey. A gente não sabe exatamente como é que é a questão dos horários. A gente sabe que tem horários que são reservados para grupos diferentes. Então vamos ver como é que funciona e ver se a gente consegue patinar pela primeira vez. Ou ver as pessoas praticando um esporte típico dessas regiões que tem muito gelo. Ai, que legal! As crianças têm um suporte para se apoiarem, para não caírem no chão. Só que tem disso para adultos também. Olha, era bom, né? Thank you. Thanks. Eles alugam o patins que você pode pegar aqui e eles cobram daí o valor pra você entrar. Custa $7 por 1 hora e custa $4 pra alugar o patins. Como a gente só vai ter meia hora, porque o horário termina daqui a pouco, porque eles vão ter um jogo de hóquei, então eles só cobraram da gente a admissão, tipo, só o ingresso. E colocaremos um desse aqui pela primeira vez. Tô com medo, galera, tô com medo. A gente já se bate pra colocar. Não, eu vou entrar naquela quadra ali, eu vou cair, é certeza. E aí, caminhar é tranquilo, né? Caminhar é fácil. É esquisito andar com isso aqui, porque o pé quer virar pro lado, sabe? É estranho. É muito frio. É frio? Aham. Meu Deus, é muito perigoso. Meu Deus do céu. Que medo! Eu tô tentando pensar em alguma coisa tipo andar de patins mesmo, de rodinha. Mas, meu Deus! A gente é igual aquela criancinha. Cara, a galera tem muita prática nisso, né? O pessoal tá acostumado a andar, mas a gente não. Então a galera até olha meio esquisito pra gente. Se equilibrar, dá. Sim, o problema é andar, né? Vamos por partes. A gente grudado aqui na lateral, morrendo de rir e de medo de cair. Tava o menininho ali com a mão no bolso. Andando de costas e tudo. Não, o menino com a mão no bolso entediado, assim, tipo... Cara, mas é muito difícil andar com isso aqui. Tem medo de passar, só criança tem. Mas eu acho que a gente ia conseguir pelo menos dar uma volta inteira na pista. Então, talvez a gente consiga. Em uns 50 minutos. Ai, gente, a gente tinha que poder usar esses negócios de criança. A criançada usa um... é como se fosse um andador, ó. Aí sim, né? E aí a galera faz manobra e tal. Igualzinho a gente.
piece of cake. A gente tem um adesivo lá de Houston. It's not rocket science. Não é ciência de foguetes. Isso aqui parece ciência de foguetes. O mais engraçado é que todo mundo fica olhando pra gente com o cara assim, tipo, o que esses dois malucos estão fazendo aí? Ai, ai, meu Deus, eu tô cansado já. Eu falei pro Léo porque ele já tava fechando ali, né? E aí ela falou que a gente teria uma meia hora só, se a gente ia querer realmente fazer hoje, né? Better later than never. É melhor a gente fazer só um pouquinho, mesmo que seja no final do dia e tal, do que não fazer. Só que daí eu falei pra ele assim, você acha mesmo que você ia precisar de 1 hora pra fazer isso? Vai dar tipo 10 minutos, já vai estar morrendo, porque é muito cansativo. Tem que fazer muita força no pé. Ela quer passar, ó. Ai. Mas vamos pelo menos terminar a nossa volta. Vamos, pelo menos uma volta a gente tem que dar nisso aqui. Essa parte aqui em volta da pista é pior, porque ela é mais lisa. Dentro tem mais atrito, sabe? Não sei, eu acho que toda essa parte branca aqui, ó, é complicada. Acho que em toda essa parte branca aí eu vou ter problemas. Eu acho que mais, assim, uns 3 anos eu fico bom. Yeah, I'm trying to do that, but bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. Sorry for the delay. You're fine. I don't want you to get hurt. Ai, ai. Calor! Meu Deus do céu. Essas atividades aqui no Alasca são Intenso. intensas, é. Tirar neve do vidro, tirar neve de cima do carro, patinar. Tudo isso faz a gente cansar muito. E o cara tá passando a Zamboni. Eu tinha visto já a Zamboni em muitos filmes, seriados. E agora tô vendo uma ao vivo, ó. Que é essa máquina aqui, ó, como dá pra ver, ó, aqui não foi passada ainda. E depois que ela passa, ó, fica lisinho. Aí a galera pode jogar rock com a pista 100%. Até a música é pancadaria. Gente, foi isso que eu fiquei pensando agora. A gente vai aproveitar que vai ter um jogo de rock agora. E vamos ver como é que é um jogo de rock, né? Pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouco. Eles estão aquecendo agora, né? É. Meu Deus, trocou a galera no meio do negócio. Cara do céu, que coisa confusa. Então, sabe as regras do futebol? Tem um gol de um lado, outro gol do outro, as marcações do campo e tal. Não tem nada a ver. Não, eu sei que, tipo assim, não tem... Teoricamente não tem saída, É. sabe? Tipo, tu pode jogar a bola por trás, o bucket, né? Tu pode jogar ele por trás do gol. Inclusive, a galera faz passe, assim, um pro outro. Mas é muito esquisito. Aí, do nada, a galera entra, tipo assim, troca a galera no meio do negócio. De repente você vê, tipo, olha lá. É, trocou de novo. Não para pra ter a troca. Não precisa as pessoas que estavam dentro do rink irem pro banco pra daí entrar as outras pessoas, tipo... É, ó, de novo. Trocou de novo, ó. Trocou um, tipo assim, muito engraçado.
foi falta, né? Também achei. Claramente foi falta, sim. Claramente. Mas o pior é que essa eu entendi mesmo. Pra mim, todas as jogadas são falta. Não, é que assim, ó, ele ia trocar. Sabe, essa coisa de eles trocarem rápido, que um tá saindo e o outro tá entrando. Aí o que tava saindo, botou o pé no puck. E não deixou ele passar pro lado de cá. Só que ele já tava fora. Só que ele já tava saindo. Aí o juiz foi lá e deu uma bronca no técnico. Tipo, pô, ele tava entrando aqui e aí agora ele tá no quadradinho do castigo. Aqui, ó, é onde ficam os juízes. E aí do lado de cá e do lado de lá tem uma cabine bem pequenininha. Onde os atletas que fizeram falta ficam pra cumprir o tempo que eles têm que ficar fora da quadra. Now I haven't been sure with this. It's supposed to be a bliss, being alone, being free and everywhere. You know, would I like the feel of it? Putting out what you have lit, but let me tell you, these things don't hurt a bit, 'cause you see. Nossa, ela tava bem mais quentinha, né? A diferença é tranquila. Mas muito legal. Tanto patinar, eu achei sensacional. Quero fazer de novo. Achei muito, muito legal. Tem que ir um dia com mais tempo pra conseguir praticar melhor. É. Apesar do medo, da insegurança que a gente sente no começo, mas é muito legal. É uma experiência muito diferente, né? Lembra um pouco, como eu falei, andar de patins, mas não é a mesma coisa. O nosso patins de rodinha, né? Mas a partir do momento que você se acostuma ali com esse modelo de patins, você consegue associar as coisas e aos poucos ir pegando confiança. Muito legal. E o jogo de hóquei também, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, até que é interessante. É legal, é legal. Apesar da pancadaria. É um esporte com muito contato, assim. Eu até tava falando com a Fábio, eu acho que apesar de futebol americano ter o contato direto entre os atletas, eu acho que esse pode ser um jogo mais violento, assim, que a pancada normalmente é maior, assim, mais forte. Pelo menos aparenta de fora, né? Essas experiências locais que a gente vive são sempre a parte mais especial pra gente na viagem. Tudo que a gente tá vivendo aqui no Alasca, essas experiências de ver o que as pessoas locais fazem nos finais de semana, de ver a neve, isso tudo tá sendo muito maior do que a gente podia ter sonhado quando a gente começou a fazer essa viagem. E pensar que 3 anos atrás, isso era realmente só um sonho. A gente falava, a gente vai pro Alasca, e isso era só uma ideia, um sonho, uma coisa que a gente olhava lá pra frente. E a cada quilômetro que a gente rodava, a cada país que a gente cruzava, a cada fronteira, a gente ficava mais perto de realizar esse sonho. E hoje a gente tá tendo a oportunidade de viver isso daqui. Não tem explicação do quanto tá sendo especial pra gente viver tudo isso. E vocês estão cansados de escutar a gente falando por aqui que a gente compartilha a nossa jornada pra inspirar você a viver a sua jornada, independente de qual seja ela. E se lá atrás nós não tivéssemos a coragem de dar o primeiro passo e começar a ir em busca desse sonho, nada disso estaria acontecendo. E é por isso que hoje eu quero te fazer um convite. O Cambly, plataforma de inglês online que é parceira aqui do canal, a gente fala várias vezes sobre o Cambly porque a gente acredita na importância de você aprender a falar inglês. Tá fazendo uma campanha muito especial e convidando você a ousar ir atrás dos seus sonhos. Esse é o convite que a gente faz pra você em todos os nossos vídeos. E nós já falamos aqui várias vezes que aprender a falar inglês é uma forma de você dar um passo todos os dias para ficar mais perto do seu sonho de viajar e de viver experiências novas. E com o Cambly você pode fazer isso a qualquer hora do dia, aprendendo inglês online de qualquer lugar do mundo e aprendendo com tutores nativos. E para você dar o primeiro passo agora mesmo e começar a tirar o teu sonho do papel, o Cambly disponibiliza materiais gratuitos. É isso mesmo. Você pode se cadastrar, o link vai estar aqui na descrição, e acessar os materiais gratuitos que o Cambly disponibiliza para você começar o teu aprendizado. Essas frases, por exemplo, que a gente fala muito no dia a dia, como por exemplo, break a leg. Você já escutou essa frase? Break a leg. Sabe o que isso quer dizer? Na tradução literal, break a leg quer dizer quebre a perna, mas na verdade é só uma forma de desejar boa sorte para uma performance artística. A gente vai deixar aqui embaixo também o link desse e-book para você baixar, para você conhecer e começar a aprender agora mesmo utilizando os materiais gratuitos que o Cambly disponibiliza. O Cambly é uma plataforma completa que tem tudo para você dar o primeiro passo e se abrir para as oportunidades que falar inglês colocam na nossa vida. E a gente vive falando pra vocês que conhecer a cultura local, ter oportunidade de falar com as pessoas é o que mais vale a pena durante a viagem, e o inglês é a melhor forma de fazer isso. Então, pra você começar a aprender inglês agora, acesse o link que vai estar aqui na descrição e começa a colocar o teu sonho em prática. E já tá ficando escuro. E muito frio. Muito frio. Então a gente vai pra casa, vai achar algum lugar pra parar durante a noite e comer algo também, né? Precisamos ir ao mercado, comprar alguma coisa para fazer para a janta e se esquentar. Bora. That you need me, I won't bother. If you're
escolher o cardápio de hoje, então vou fazer uma lasanha bolonhesa. Eu vou fazer um molho de carne moída. Eu já refoguei bacon, vou refogar cebola, depois vou refogar carne e tomate também. E aí depois eu vou montar a minha lasanha. Faz tempo que a gente não come lasanha. Faz tempo, né? E aqui a única massa que a gente consegue encontrar é a massa seca. Não tem massa fresca. Ainda que aqui tem da Barilla, né? Que é uma marca boa. E essa, teoricamente, já é pronta pra assar. Porque muitas vezes essa massa fresca a gente tem que passar pela água quente, né? Cozinhar antes de poder montar a lasanha. Só não sei como é que vai ser, porque a gente só tem forma redonda. Aí quando eu cozinho a massa antes, eu consigo moldar melhor. Assim eu não sei como é que vai ser. Things aren't always what they seem, so don't believe everything you read. Aproveitando o calor da panela para derreter o azeite. Porque afinal de contas, o azeite solidifica. Ele fica no armário e congela. Não é que ele congela, né? Ele fica sólido. Aí sai uma pasta. Mas pelo menos dá pra usar. Depois de um tempo descongelando. Agora ele já descongelou ele um tá pouco, começando a descongelar, né? É isto. Realidades. Won't let you this time, 'cause I know I will get by. Come down from your pedestal. This is what you get when you think you know it all, but you don't. And you're dead wrong, 'cause I won't crash and fall already over you, over you, over you. I am over you, over you, over you. Bom dia, galera! Hoje a gente acordou aqui no estacionamento do Walmart e nevou durante a noite. O carro tá coberto de neve. O vidro eu nem precisei passar a vassoura hoje. Eu deixei o carro ligado um pouco para carregar as baterias. Eu deixei o ar quente ligado no vidro e ele por si só já derreteu a neve que tinha em cima. E agora, como o sol tá saindo, a neve tá começando a derreter. Aí a gente começa a ouvir barulho lá de dentro de casa. E olha só como é que tá o estacionamento. Hoje o meu tava todo branquinho quando a gente acordou. E aí agora a galera começa a passar pelo estacionamento e começa a virar um pouco de lama. Então não fica tão bonito assim, mas onde os carros não passam, fica muito bonito. Fica tudo branquinho. Uns carros que passaram a noite aí estão cobertos de neve também. E olha só que engraçado, ó. Essa van passou a noite inteira aqui também e eles têm um gerador que fica ligado a noite toda. Aí eles deixam o gerador do lado de fora do carro, só que acorrentado ao chassi do veículo ali, então não tem perigo de alguém roubar. E a gente tá num lugar bom aqui porque na nossa frente tem um Walmart, do outro lado da rua tem uma Home Depot e lá daquele lado tem um Lowe's e vários restaurantes pro outro lado da estrada aqui. Então a gente tem tudo que precisa. A gente precisa fazer alguma manutenção no motorhome e a gente consegue encontrar nessas lojas. Tem um supermercado do nosso lado, alguns restaurantes, café, tem um Starbucks aqui perto. A gente pode trabalhar durante o dia lá, porque no Starbucks tem calefação, então é um ambiente um pouco mais tranquilo pra gente trabalhar, mais confortável. E como vocês sabem, a gente gosta também de variar o lugar onde a gente trabalha de vez em quando. E deixa eu mostrar uma coisa interessante que tem aqui nos estacionamentos. Em boa parte dos estacionamentos tem, e aqui no Walmart tem vários estacionamentos assim, que são vagas com tomadas. Aí aqui por dentro tem as tomadas, ó. E aí todos esses postes amarelos aqui são tomadas e em cada um desses postes tem 4. E eles disponibilizam essas tomadas porque a maioria dos carros aqui tem uma tomada saindo para fora do motor, que é para aquecer o motor no inverno. Então quando as temperaturas baixam muito aqui, eles podem ligar o carro na tomada e na verdade não vai estar ligando o carro em si, mas um sistema que vai aquecer o motor para que eles consigam dar partida. Esse aqui é um exemplo, ó. Aí fica a tomadinha pro lado de fora, aqui lá a gente consegue ver também que tem a tomada, esse aqui também. Então a maioria dos carros tem essa tomada aí para poder aquecer durante o inverno o motor. E a gente já encontrava isso inclusive no Canadá. Regiões muito frias, onde as temperaturas podem chegar aí a menos 30, menos 40, menos 50 graus no inverno, é a única forma de conseguir ligar o carro nesse frio todo. Mas é isso, a gente vai aproveitar hoje para conhecer um lugar muito especial que fica aqui pertinho de Fairbanks e com toda certeza vocês vão conhecer esse lugar com a gente. Chegamos aonde? Na casa do Papai Noel. Maravilhoso!
Na verdade, a cidade se chama Polo Norte, North Pole, e é toda temática. As ruas têm nomes temáticos de Natal. O slogan da cidade é "Aqui é Natal o ano inteiro", e os postes, as coisas, são todas temáticas de Natal. Ainda acho que eu preciso de um suéter de Natal. E na hora que a gente for embora, a gente passar aqui pra tirar foto. E é engraçado porque hoje tá mais frio. Deixa eu até ver qual é a temperatura que tá agora. -3. -3? Ah, tá de boa. -3, sensação igual -3. Mas hoje não tá tão frio. Não. O fato de não tá caindo neve, eu acho que faz diferença. E uma coisa que eu não imaginava, quando tem neve assim, ó, que tem a neve que caiu há pouco tempo, é tranquilo de caminhar e é tranquilo pro carro entrar no estacionamento, pra gente poder manobrar, o carro não derrapa, nada, tudo certinho. Agora, quando tem o gelo, que eu mostrei pra vocês já algumas vezes, aí sim é complicado. Então, quando a gente entra num estacionamento assim, que foi passado a máquina, Tá de boa. é super tranquilo pra ir com o carro. É que não pode ser os dois, né? Não pode ser neve fofa, nem tipo, muita neve, aquela não camadinha rola. fina de gelo que daí é perigoso. Tipo assim, ó, entrando no estacionamento aqui, na verdade a entrada é aquela lá, ó, e eu entrei aqui na saída, porque eu tava um pouquinho mais rápido do que devia, e lá eu derrapei um pouquinho. Aí, pra não derrapar muito, eu deixei o carro andar e aí entrei por aqui mesmo. Mas a gente precisa estar sempre tomando cuidado, assim, é uma coisa que eu vou ter que ir pegando, pegando o jeito, né? Mas tô, aos pouquinhos, me sentindo mais tranquilo, mais seguro pra dirigir aqui. Mas assim, a gente tem que reaprender até a caminhar. Porque é diferente. Você precisa estar sempre prestando atenção. Sim, meu, pra pra deslizar assim, cair, escorregar assim, é muito fácil. I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon that star. Todas as coisas de Natal. Tem um alce gigante aqui, ó. Olha aqui. É uma touca que tem bolsos. Olha só. E de alce também. Acho que eu tinha que comprar presente de Natal para as crianças aqui. Olha. Isso aqui. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha só. São plaquinhas de metal, tá vendo? Uhum. Gente, não, só quem gosta muito de coisas de Natal vai entender o que é essa loja. Tem um setor do Grinch. E se você não gosta de coisas de Natal, essa é a sua sessão. Ai, meu Deus. $15. Não é um absurdo, né? E esse outro ali? Esse é legal, é tipo um ursinho assim. $35. Esse é mais caro. É que pra gente é caro, né? Sim. Porque tudo pra gente é caro. Nossa, que bonita essa árvore. Parece que é neve, né? Gelo. Gente, o Papai Noel tá aqui? Tá aqui, olha lá. Tá lá atrás. Ali tem, tipo, a fábrica de brinquedos, né? E aí o globo brilhando. Ah, sim. Tipo assim, pra onde vão os presentes, sabe? Aham. Tem corujas. Bonitinha coruja. A coruja do Harry Potter. É, a coruja do Harry Potter. É exatamente isso. Ursos polares. $26, $27, $26,99. Mas, ai, isso aqui. $37. I made my wish and it came true. All I want for Christmas is you. Cartinha do Papai Noel enviada para as crianças. A
A casa do Papai Noel nada mais é do que uma grande loja cheia de coisas natalinas. A gente já sabia disso quando parou aqui. Mesmo assim, não deixa de ser mágico, porque tudo que é de Natal é muito encantador, né? Mas a verdade é que a cidade já foi batizada como North Pole numa jogada meio financeira aí. A expectativa era que as fábricas de brinquedos viessem pra cá pra ter os seus brinquedos gravados com fabricado no Polo Norte e aí trazer essa magia de Natal ainda mais na hora dos presentes que as crianças recebem no Natal. E uma outra curiosidade é que quando as crianças escrevem cartas pro Papai Noel aqui nos Estados Unidos, elas endereçam pro Polo Norte, pro North Pole, e aí as cartas vêm todas pra cá. Inclusive tinha algumas expostas dentro da loja, as cartinhas que as crianças escrevem, fazendo seus pedidos, seus desejos de Natal e conversando com o Papai Noel. Tem muitos desenhos, é claro, muito bonitinho. E do lado de fora, o clima todo branquinho, eu acho que ajuda muito nessa magia da casa do Papai Noel. Inclusive tem um Papai Noel gigante lá e uma árvore de Natal gigante aqui e um trenó. Meu Deus, olha só. O Fábio tá num clima rock and roll anos Dançando, 70, é isso? Quando que é? Escorrega muito, né? Aham. Dá pra patinar de boa, sem patins. Sair daqui. A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. E aqui perto da casa do Papai Noel fica o local onde eles treinam as renas para poder voar e entregar todos os presentes. Obviamente não pode entrar lá porque é um lugar super secreto, né? Eles não podem mostrar esses segredos, mas aqui a gente consegue ver as renas. São muito bonitinhos. Aí assim, né, galera? Obviamente que aquelas renas ali não voam ainda porque elas estão em treinamento. Vai ter gente que vai falar isso, então só para deixar bem claro, né? Que elas estão em treinamento ainda, então elas não vão voar, né? Ai, a gente consegue chegar bem pertinho, olha só. Ó, elas escutaram, ó. Ela tá vindo aqui mais perto, olha ali. Olha ali. E tá começando a nevar. I'm walking around making small talk with people that pass me by. I share a laugh, it gives me joy that everyone's having a good time. E agora começou a nevar, Mais ainda. mais ainda. Principalmente. E obviamente essas renas ali estão trancadas dentro de um cercado e não é a melhor forma. A gente conseguiu encontrar algumas renas no caminho e é muito mais bonito ver elas na natureza. Mas é legal a gente poder ver de perto, né? E eu acho que para as crianças, né? Muitas vezes não tem a oportunidade de ver esses bichos de perto. E aí, como é uma coisa, né? Toda essa questão do Natal, das renas do Papai Noel, então as crianças ficam fascinadas quando vêm. E eu não sei se vocês notaram, mas a galhada dessas renas, ela tem pelo por cima. Não é um chifre. Isso porque são ossos que crescem da cabeça e aí a pele acaba cobrindo e por isso que tem pelos. É uma coisa que eu não sabia, esses dias atrás acabou aparecendo, a gente começa a pesquisar sobre o Polo Norte, começa a aparecer tudo pra gente, né? E aí descobri isso. Vamos pra casa, Vamos. seguir nossa vida, Aham. antes de começar a nevar muito. My winter wonderland. Bom, galera, a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer o que as pessoas fazem aqui nos finais de semana para se divertir e também de ter conhecido tanto a cidade do Polo Norte como a casa do Papai Noel. Já aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar acompanhando a nossa jornada pelo Alasca. E não se esquece que aqui na descrição vai estar o link para você acessar os materiais gratuitos do Cambly para você começar a colocar o seu sonho em prática. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!